outubro, Dia das Bruxas, um crime numa imponente mansão de um bairro nobre de São Paulo choca o país. O engenheiro Manfred Albert von Richthofen, diretor da Dersa, e a mulher dele, a psiquiatra Marícia von Richthofen, foram mortos a golpes de barra de ferro. 8 dias depois, uma notícia acrescenta crueldade ao crime. A filha do casal, Suzane, confessou ter participado. Segundo a polícia, ela planejou a morte dos pais junto com o namorado, Daniel Cravinhos de Paula e Silva. A internet está à loucura e não se fala mais em outra coisa a não ser o novo filme que lançou na Amazon Prime, que é A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais, que relata a história da Suzane von Richthofen, um caso de uma garota que matou os pais dentro da própria casa. No vídeo de hoje nós vamos falar detalhadamente sobre o caso e também um pouquinho sobre o filme. Mas antes de começar, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que assim você me ajuda no engajamento e me ajuda a trazer gente nova aqui pro canal. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Suzane von Richthofen era uma garota que vivia numa cidade nobre aqui em São Paulo, no Brooklyn. Uma cidade onde moram apenas pessoas que têm muito dinheiro. E ela era filha do Manfred e da Marisa. O Manfred e a Marisa, eles se conheceram nos anos 70, quando ambos estudavam na USP. O Manfred fazia engenharia e a Marisa fazia medicina. Então eles se casaram e foram estudar na Alemanha. Depois de um tempo eles voltaram para o Brasil. E o Manfred começou a trabalhar na Dersa, uma empresa estatal de rodovias aqui no Brasil. E a Marisa abriu seu próprio consultório de psiquiatria. No dia 3 de novembro de 1989, o casal teve seu primeiro filho, que no caso era uma menina, que se chamava Suzane von Richthofen. E depois de ter a primeira filha, depois de 4 anos, eles tiveram seu segundo filho, que era o Andreas von Richthofen. A Suzane era uma jovem muito linda, muito bonita, que vivia aqui em São Paulo, com pais muito ricos, morava numa casa muito linda. Ela era aquele tipo de jovem que teve os melhores estudos e também as melhores oportunidades. Na sua adolescência ela viajava fora do Brasil, então ela era uma jovem muito privilegiada. Ela tinha pais que podiam proporcionar para ela coisas muito boas. Mas também, de acordo com algumas pesquisas e também de uma biografia não autorizada, falava que por mais que ela fosse uma menina estudiosa e uma menina muito carismática, cheia de amigos, ela também era uma menina muito manipuladora dentro da própria casa, onde ela fazia muita birra e ela sempre queria manipular os pais para fazer tudo o que ela queria, para ela conseguir tudo aquilo que ela queria. Já o Andreas, o irmão da Suzane, ele era um garoto mais tranquilo, mais de boa. Ele ficava sempre dentro do quarto assistindo televisão ou estudando. Ele não tinha muito amigos, ele era uma pessoa mais tranquila, um menino mais reservado. Ele era muito próximo da Suzane, eles eram muito amigos, inclusive eram confidentes um do outro, onde eles faziam muitas coisas juntos e conversavam muito sobre várias coisas. Então alguns conhecidos sempre falavam que eles tinham um relacionamento muito bom entre irmãos. E para quem via de fora, para quem olhava de fora, a família von Richthofen era uma família normal. Apesar de ser uma família rica, de acordo com as fontes de pesquisa, eles pareciam ser uma família bem agradável, aos olhos de quem estava fora, obviamente, né? Aquela família onde eles tinham empregados e os filhos esperavam os pais para jantarem juntos, eles tinham casa em sítio, então eles iam todos ao sítio, faziam atividades juntas. Inclusive o Andreas gostava de cultivar algumas plantas com o seu pai, assim como a Suzane com um bom relacionamento com a sua mãe. Então, de acordo com algumas fontes de pesquisa, era uma família normal, apesar de serem ricos, mas era uma família bem agradável. Em agosto de 1999, o Manfred, a Marisa, a Suzane e o Andreas, eles foram dar um passeio no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo e eles conheceram um garoto que se chamava Daniel e ele era competidor de aeromodelismo. O Andreas, ele se interessou pela prática recreativa e pediu para os pais para poder fazer esse curso. Então o Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo para Andreas e em pouco tempo os dois ficaram muito próximos. Nessa proximidade do Andreas com o Daniel sempre levava o Andreas para fazer algumas atividades junto com ele, tanto de aeromodelismo, levava ele para participar de competições, levava ele para andar de bicicleta. Então eles se tornaram bem unidos um com o outro,
Foi então que ele conheceu a Suzane e eles começaram a se interessar um pelo outro. A Suzane começou a ter interesse pelo Daniel e, de acordo com as fontes de pesquisa, a forma como eles começaram a se comunicar foi através do Andreas, onde eles começaram a trocar bilhetes pelo Andreas. O Andreas, ele sempre estava no meio, intervia em relação ao conhecimento dos dois, fazia troca de bilhetinhos para que eles pudessem se encontrar e começar um namoro. Mas não foi isso que aconteceu. O Daniel e a Suzane, eles estavam bem apaixonados e eles começaram realmente a se entregar a um relacionamento. E o Andreas, inclusive, ele era bem participativo dentro desse relacionamento. Então, quando o casal saía, às vezes ele saía junto e, de acordo com um site, uma fonte de pesquisa, ele chegou até a estar dentro do porta-mala do carro em uma das idas do motel com a sua irmã. Então, a Suzane foi no motel com o Daniel e o Andreas ainda ficou dentro do porta-mala. Ele ainda presenciou a sua irmã fumando maconha. A Suzane, logo quando ela conheceu o Daniel, com 16 anos, ela perdeu a sua virgindade e eles começaram a namorar assim pra valer. E também já a partir dessa data, de acordo com as fontes, ela começou o uso de maconha e também começou a fumar. E começou já a partir daí ter uma vida mais louca. A Suzane e o Daniel, eles começaram a ficar tão unidos que ela começou a esquecer de lado os estudos, ela negligenciava o colégio, inclusive ele sempre estava na escola com ela, quando tinha passeios da escola ele ia junto com ela, quando ela ia na praia ele ia junto com ela também, e eles ficaram assim tão unidos um com o outro, tão apaixonados, que ela não chegou nem aí na colação de grau dela do ensino médio para poder ficar com ele. Foi então que os pais da Suzane, eles começaram a ficar bem preocupados porque eles viram que aquele relacionamento era um relacionamento sério entre os dois e que a Suzane, ela começou a ter umas práticas diferentes do que ela tinha antes e também porque o irmão do Daniel, o Christian, ele era dependente químico, ele já tinha sido inclusive internado numa clínica de reabilitação de drogas e o Daniel, ele trabalhava construindo modelos de avião, de aeromodelismo e ele não ganhava muito dinheiro, então cada peça que ele fazia era entre R$1.200 e R$1.400, mais ou menos era a sua renda mensal. E a Suzane, ela tinha de mesada dos pais um valor mais alto do que esse. Inclusive, ela chegou algumas vezes a pedir dinheiro emprestado para os pais, para emprestar para o namorado. E também ela comprava presentes bem caros para ele. Então, a partir daí, os pais da Suzane começaram a ver esse relacionamento com maus olhos. Logo, quando a Suzane saiu do ensino médio, ela ingressou na Universidade de Direito. E o Daniel sempre estava presente na vida dela. De acordo com os conhecidos do casal, parecia que um vivia em função do outro. Todas as atividades que ela tinha na faculdade, ele participava junto com ela. Ela também na faculdade matava a aula para ficar com o Daniel. E em 2001, os pais da Suzane chegou a pedir para que ela acabasse com aquele namoro, para que aquele relacionamento acabasse ali, porque os pais perceberam que ela não estava dando a devida atenção para as aulas. Ela sempre era descoberta que ela estava em motéis, ela não ia para a faculdade para poder estar se relacionando com o Daniel. Então os pais da Suzane pediu para que ela parasse com aquele relacionamento, porque ela ia negligenciar os estudos, a família dele tinha envolvimento com drogas, que no caso era o irmão dele, e a família dela achava que ele também tinha envolvimento com drogas. Então, para a família da Suzane, aquele relacionamento ia estragar totalmente a vida dela e o que a família dela planejou para ela, no caso, né? Com o lance da faculdade e de ser uma família que sempre investiu nos estudos da Suzane, a família dela não era mais a favor daquele relacionamento. Uma noite, em abril de 2002, os pais da Suzane descobriu que ela tinha mentido para eles. Ela disse que ia estudar na casa de uma amiga. Então ela ligou para essa amiga e a mentira não deu muito certo naquele dia. E os pais dela descobriu que ela não foi estudar e que ela foi pro motel com o Daniel. Então era uma coisa que ela sempre fazia. Foi então que os pais da Suzane colocou um ponto final e falou: você não estamos mais pedindo para você terminar o seu namoro, estamos te proibindo de namorar com ele. Foi quando os pais da Suzane proibiu o relacionamento deles dois. Os von Richthofen foram almoçar em um restaurante de São Roque. A Suzane, ela se recusou a ir e xingou o pai e apanhou dele pela primeira vez aos 18 anos.
O Manfred deu um tapa na sua filha, que saiu de casa dizendo que não voltaria mais. Mas voltou e prometeu aos pais que o relacionamento tinha acabado e tirou a aliança de compromisso do dedo. Porém, o relacionamento continuou às escondidas. Com a proibição, a Suzane, que costumava passar as tardes inteiras conversando com a mãe, afastou-se de vez dos pais. Brigava com a família a cada vez em que chegava em casa com o namorado. Em julho, os pais foram passar um mês fora, e aquele mês foi como um sonho para Suzane, ela mesma disse. Os pais da Suzane voltou da Europa depois de um mês. A Suzane chegou até a falar para os pais dela que eles deviam era comprar um apartamento para que ela pudesse viver com o Daniel e também para que ela pudesse se dedicar melhor aos estudos, mas os pais dela disse que não iria comprar nenhum apartamento, que se ela quisesse, ela teria que estudar e trabalhar para que ela pudesse ter as coisas. Mas toda essa proibição apenas gerava gatilhos na mente dela para que ela pudesse planejar e maquinar o mal contra a sua própria família. No início de setembro de 2002, o batalhão da Polícia Militar de São Paulo foi chamado para apartar uma briga em uma casa no bairro de classe média, Campo Belo. Os policiais chegaram no lugar 2 horas da manhã e encontrou Manfred no portão vestindo bermudas, camisa e chinelo. Ele estava transtornado. Manfred batia boca com Daniel, que então tinha 21 anos. Suzane, aos 19 anos, tentava acalmá-los. Aos poucos, os ânimos se esfriaram, mas o pai e o namorado saíram da discussão, remoendo pequenas ameaças. Qualquer dia desse eu ainda quebro a cara desse moleque, disse o Manfred a um dos policiais. Um pouco menos calmo, Daniel contou que o engenheiro ameaçava bater na filha se eles continuassem o namoro. Tenho vontade de pegar esse velho, afirmou. Era a terceira intervenção da polícia em brigas entre os dois em maio e junho. Telefonemas anônimos já haviam sido feitos pedindo ajuda para as confusões que sempre tinham na casa entre Manfred e Daniel. E o motivo era sempre o mesmo. A Suzane chegava à tarde em casa e tentava entrar com Daniel, e o pai impedia e começavam as discussões. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do Daniel. Daniel Cravinho de Paula e Silva, ele era namorado da Suzane, nascido em São Paulo em 1981. E o seu irmão Christian Cravinho de Paula, ele nascido também em São Paulo em 1975. Eles eram conhecidos como os irmãos Cravinhos. Os Cravinhos eram considerados a família do barulho pela vizinhança, pois consertavam carros e motos e testavam aeromodelos na vila. Casados há 42 anos e vivendo há 30 anos na mesma vila, Nádia e Astrogildo tinha mais outro filho que se chamava Marcos, que era casado e ajudava financeiramente os pais. Christian, o do meio, era apontado como problemático, discutia com os moradores e passava o dia mexendo em motos. Ele adorava esportes radicais, pulou de paraquedas e fazia motocross. Daniel, o caçula, era simpático e educado. Desde os 13 anos, ele se dedicava ao aeromodelismo, foi campeão paulista brasileiro, pan-americano, sul-americano e o 5º melhor do mundo em aeromodelismo em 1998, em um campeonato disputado na Ucrânia. O irmão de Daniel, o Christian, era um usuário de drogas e, na época do crime, tendo chegado a ser internado em uma clínica de reabilitação. Quanto aos pais dos irmãos Cravinho, na década de 70, o Astrogildo foi condenado por falsidade ideológica por usar uma carteira falsa da Ordem dos Advogados no Brasil. Mais tarde, ele cursou direito, mas nunca advogou e aposentou-se como escrivão de cartório. Enquanto a Suzane namorava com o Daniel, os vizinhos sempre ligavam para falar da briga que tinha dentro da casa e que, por mais que parecesse uma família comum, muitas pessoas falavam que, na verdade, já tinham presenciado várias cenas de briga, um contexto familiar não tão perfeito assim, igual algumas pessoas falavam, né? Então, quem não tinha muito contato com a família von Richthofen falava que era uma família comum, mas os vizinhos que moravam em volta sempre chamavam a polícia em termos de confusão. Quanto aos irmãos Cravinho, nunca teve nenhum problema de briga dentro de casa. Eles realmente eram uma família unida e junta, menos o Christian, que sempre tinha problemas com drogas, mas isso não deixava deles serem uma família unidas de verdade.
A Suzane e o Daniel, eles eram tão apaixonados um pelo outro, era um amor assim tão absurdo, que o Daniel, inclusive, ele tinha em cima do travesseiro, da cama dele, um travesseiro, ele dormia com o travesseiro com a foto da Suzane. Então assim, era um amor muito grande que ia contra tudo e contra todos. A Suzane, ela chegou a ficar tão exausta dos pais proibirem tanto o relacionamento deles dois e dos pais irem tão contra o amor que ela sentia por ele, ou ir contra os encontros que eles podiam ter juntos, que ela começou a planejar o assassinato dos próprios pais. Alguns dias antes de um crime planejado pela Suzane, ela chamou o seu namorado, Daniel, e pediu para que ele entrasse dentro da casa dela enquanto ela ficasse lá embaixo, onde ele testasse o barulho da arma. Ela pediu para que ele entrasse dentro do quarto dos pais e fizesse um teste com tiros com uma arma que o próprio pai tinha e que ela sabia que o pai dela tinha essa arma, para que ela pudesse ter uma noção de barulho no momento do crime. No dia 30 de outubro de 2002, o Daniel e a Suzane pediram para Christian para que eles pudessem ajudar os dois no plano que eles tinham de entrar dentro da casa da Suzane e matar os pais. A Suzane, ela já tinha tudo planejado na cabeça dela, ela já sabia exatamente tudo aquilo que eles tinham que fazer. Então eles ficaram aí alguns dias passando e repassando exatamente tudo que eles teriam que fazer na noite do crime. Daniel pediu para que o irmão pensasse a respeito e resolvesse a ajudá-los, que o esperasse em uma dada rua próxima a um cybercafé, onde levaria Andreas, o irmão da Suzane. Naquela noite, o irmão da Suzane, o Andreas, na ocasião ele tinha 15 anos, foi levado pela garota e pelo namorado dela para um cybercafé. Ele foi seduzido pela ideia de que, no aniversário de namoro da irmã, a comemoração do casal seria em um motel e a dele seria na Lan House, e que Suzane iria convencer os seus pais a deixar ele faltar na escola no dia seguinte. O Christian já estava no cybercafé e ele chegou no local às 22h12 e saiu às 22h50 para que Andreas não o visse. Por volta das 23h20, Suzana e Daniel encontrou-se com Christian perto do local e os três seguiram para a mansão dos von Richthofen. No Volkswagen Gol da estudante, dias antes da noite do assassinato, Dani havia meticulosamente desligado o alarme e as câmeras de vigilância da casa, de modo que nenhuma imagem do trio chegando fosse capturado. Por volta da meia-noite, eles estacionaram o carro na garagem. Segundo a polícia, o carro estava já com as barras de ferro ocas que foram utilizadas no assassinato. Os rapazes vestiram blusas e meia-calças para evitar que caíssem pela casa material que poderia ser usado pela polícia para provar a autoria deles do crime. E Suzane abriu o portão, subiu as escadas e acendeu a luz do corredor para que os irmãos tivessem a visão do quarto do casal, enquanto a Marisa e o Manfred estavam dormindo. Os irmãos, armados com as barras de ferro, entraram no quarto do casal. Daniel seguia em direção ao engenheiro Manfred, enquanto Christian ia em direção a Marisa. O Manfred faleceu na hora e a Marisa, ao ser atacada, acordou e tentou se defender com as mãos, e por isso ela teve 3 dedos fraturados. De acordo com o depoimento da polícia, o Christian disse que ao tentar bater na Marisa, ela não morreu de imediato e que ela pediu que, por favor, eles não fizessem nada aos filhos dela, mas para ela poder ficar quieta, ele pegou uma toalha e colocou na boca dela até ela morrer. Bateram nela até que ela viesse a óbito. Ele chegou a enfiar a toalha de forma tão grosseira e tão profunda na garganta da Marisa, que inclusive chegou a quebrar alguns ossos aqui de seu pescoço, da sua boca, aqui dessa parte do corpo dela, de tanta força que ele usou a tentar silenciá-la, colocando a toalha na sua boca. Eles depois envolveram o corpo do casal com cobertores e deixaram em cima da cama. A Suzane já esperava por eles com sacos de lixo na mão para que eles pudessem depositar tanto as barras de ferro como as roupas, para que eles pudessem entrar no carro e sair. Eles também deixaram a casa toda bagunçada, como se alguém tivesse entrado dentro da casa e roubado e fuçado nas coisas. Inclusive a arma que o Manfred tinha foi colocado perto do corpo dele
pra tentar simular um suicídio, ou eu não sei o porquê que eles colocaram a arma do lado do corpo dele, eu não entendi, já que eles foram mortos com golpes na cabeça, mas fora isso, eles também deixaram a casa, tipo, toda revirada. Já em depoimento, a Suzane chegou a alegar que, quando chegaram na casa, entrei e fui até o quarto dos meus pais, eles estavam dormindo, aí eu desci, acendi a luz e falei que eles podiam ir. Fiquei sentado no sofá com a mão no ouvido. Eu não queria mais que os meus pais morressem, mas aí eu percebi que não tinha mais o que fazer, que já era muito tarde, confessou Suzane no depoimento após ser detida. Bom, quando foi perto da 1h30 até 2 horas da manhã, eles saíram do local. Depois que eles pegaram o que eles tinham que pegar, roubar o valor que eles tinham que roubar. E aí a Suzane e o Daniel foi para o motel para comemorar o que eles tinham feito. E em torno das 4 horas da manhã, mais ou menos, eles foram buscar o irmão, o Andreas, né? Lá no Cybercafé. Inclusive, na hora que ela estava voltando, ela disse pro irmão que ela podia até ir na moto do Daniel voltando para casa sem problema nenhum. E ele estava muito feliz e ele não suspeitava de nada que podia estar acontecendo. Quando eles chegaram até a casa, ela viu que a porta estava aberta e ela ligou para a polícia. Na verdade, o Daniel ligou para a polícia, pedindo para que a polícia fosse até a casa da namorada, que eles haviam chegado de madrugada, que a porta estava aberta e alguma coisa muito estranha tinha acontecido lá na casa dela. Dentro da casa, ele disse que a casa estava toda revirada, porém ele sabia que alguma coisa ali estava estranha, porque muitas coisas de valores estavam dentro da casa, como por exemplo, joias estavam reviradas em volta do corpo do casal que já estava falecido. E se alguém quisesse de fato roubar a casa, não iria deixar essas coisas de valores para trás. Então ele achou que aquilo ali era um crime de amadores. Algumas joias foram deixadas no local do crime e o dinheiro roubado e algumas outras joias ficaram com Christian como pagamento por sua participação. Após o crime, ele foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó e o casal passou a terceira parte do plano, que era forjar o seu próprio álibi. A Suzane e o Daniel foram para o motel colonial da Avenida Ricardo Jafet, na região do Ipiranga, Zona Sul, e ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de R$300. Pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto, e Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal. Depois disso, eles foram buscar o Andreas, e foi então quando eles chegaram na casa e ligaram para a polícia. O policial que atendeu a ocorrência, ele disse que no momento, enquanto a Suzane estava lá do lado de fora, ele percebeu um comportamento muito estranho da parte dela, com algumas perguntas que ela estava fazendo para o policial. Ela perguntou o que tinha acontecido dentro da casa, qual era o procedimento da polícia. E o policial, na hora, como ela estava ali parecendo que estava um pouco desesperada lá fora com o irmão, o policial disse para ela que os pais dela estavam bem. E quando o policial disse para ela que os pais estavam bem, ela ficou muito espantada, sem saber qual reação que ela tinha. E o policial achou aquela atitude muito estranha. Ela também perguntou se tinham levado alguma coisa de dentro da casa. Inclusive o Daniel chegou a falar que a família guardava o dinheiro dentro de uma caixa e ele chegou a citar os valores exatos de dinheiro que tinha dentro da casa. Enquanto um policial permaneceu com Suzane e Andreas do lado de fora da mansão, Bolto e outro policial entraram na residência com cuidado, pois ainda havia possibilidade de encontrar um suposto ladrão. No andar de baixo, a biblioteca estava totalmente revirada, a sala e a cozinha estavam em ordem e uma escada levava ao andar superior. Os PMs subiram e verificaram que parecia ser um quarto feminino, com closet revirado e bichos de pelúcia jogados ao chão. O quarto seguinte era tipicamente masculino, com um aeromodelo pendurado no teto e tudo organizado. 3 travesseiros cobertos por um lençol. O próximo quarto era do casal. Um homem estava morto na cama próximo a uma arma e a hipótese de suicídio foi logo descartada quando Bolton encontrou um corpo feminino debaixo dos lençóis. Os policiais então acionaram uma viatura de resgate e nessa altura da noite, por volta das 4h30, a família de Daniel já estava no local, abraçada com Suzane e Andreas. Bolton pediu para que Daniel contasse aos filhos do casal que seus pais haviam sido assassinados. Daniel abraçou os dois, abaixou a cabeça e cochicharam. Andreas se afastou do grupo, aparentemente em estado de choque. Suzane se aproximou do policial e perguntou: "O que eu faço agora?" Por volta das 5 horas da manhã,
A polícia já havia recolhido os corpos de dentro da casa da Suzane. O pai, o Astrogildo, o pai de Daniel, ele estava em contato com a mídia e a polícia então levou o Daniel, a Suzane e o Andreas para a delegacia. E chegando na delegacia, enquanto eles colhiam o depoimento da Suzane e do Daniel, a polícia também começou a achar o comportamento deles dois muito estranhos. Enquanto dentro da delegacia o Andreas ele parecia muito abalado com o que tinha acontecido, ele ficava no canto quietinho, chorando, desesperado. A Suzane ela encostou no braço do Daniel e tirou um cochilo. E enquanto isso, eles trocavam carícias e juras de amor enquanto eles estavam lá sentados. E aí chegou uma hora que, para disfarçar, ela chegou pro policial e falou: olha, eu quero que vocês matem e torturem quem fez isso com os meus pais. Então elas se voltavam pro namorado e eles ficavam juntos a maior parte do tempo. A polícia aqui de São Paulo começou a investigação do crime, colhendo depoimentos de pessoas próximas à família, como amigos e empregados. Todos falaram que o relacionamento da Suzane com os pais estavam bem conturbados pelos pais serem contra o relacionamento que ela tinha com o Daniel. Sendo assim, a polícia chamou a Suzane para um segundo depoimento em novembro, para que a Suzane pudesse esclarecer melhor, para que eles pudessem revisar os acontecimentos da noite e ver se batia com os depoimentos do Daniel e do Christian. Então foi aí que a polícia começou a ver que tinha muita controvérsia na história que ela estava contando, comparado ao primeiro depoimento que ela tinha dado. Após suspeitar da compra de uma moto nova por Christian Cravinho, poucos dias após o assassinato, a polícia o prendeu preventivamente enquanto interrogava Daniel. No dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram o assassinato no local. Após eles confessarem o crime, foi feita uma reconstituição de tudo o que aconteceu, e dentro dessa reconstituição, dentro da própria casa dos von Richthofen, a Suzane e todos os outros, eles confessaram mais uma vez o crime que eles tinham cometido. Eles continuaram o relacionamento deles por cartas após eles serem presos e esperarem pelo julgamento. Mas conforme foi passando o tempo, as coisas foram esfriando na mente deles e o relacionamento deles não foi mais pra frente. No dia 5 de abril do próximo ano, o Fantástico, que é aquele programa da Rede Globo, todos conhecem, eles conseguiram uma entrevista inédita com a Suzane antes do julgamento. E eles encontraram uma garota de pantufas, com roupa de criança, de franjinha, como se ela fosse tipo uma criancinha. E ela chorava o tempo todo e ela falava que ela sentia muito ódio, muito ódio, muito ódio. E que o Daniel, que tinha falado pra ela fazer aquilo e que ele tinha destruído a vida dela e tinha destruído a vida da família dela. Porém, o advogado de defesa dela foi pego durante a entrevista, ele falando pra ela chorar, para que ela pudesse se fazer de vítima, né, para que as pessoas pudessem acreditar na sua versão da história. O julgamento foi marcado para o dia 5 de julho de 2006, no Tribunal do Júri de São Paulo. A Suzane chegou por volta de 11h30. Foi o julgamento mais esperado do país, onde todo mundo queria saber finalmente qual seria a sentença de prisão que iria acontecer para Suzane von Richthofen e para os irmãos Cravinhos. O Tribunal do Júri condenou Suzane Richthofen e Daniel Cravinho a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção pelo assassinato do engenheiro Manfred e da psiquiátrica Marisa von Richthofen, mortos à paulada no dia 31 de outubro de 2002 na residência deles, no bairro Nobre do Brooklyn, em São Paulo. A pena base foi 16 anos, mais 4 anos pelos agravantes, para cada uma das mortes. Ambos tiveram sua pena reduzida em 1 ano. Suzane por ser menor na época de 21 anos e Daniel graças à confissão. Já Christian Cravinho foi condenado a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Sua pena base foi para 15 anos, mais 4 pelos agravantes, também para cada uma das mortes. Ele teve a sua pena reduzida em 1 ano por ter confessado o crime, e mesmo condenado a quase 40 anos, a lei brasileira só permite que um condenado fique preso no máximo por 30 anos. Quanto aos bens da família da Suzane, foram avaliados em 11 milhões de reais
e todos esses bens eles ficaram na justiça por um tempo para saber como que ia ser distribuído, já que perante a lei a única pessoa que poderia receber essa herança seria o Andreas. Isso ficou a julgamento, isso ficou na justiça por muitos anos, mas em 2011 o juiz decretou que a Suzane ela não era digna de receber a herança dos pais e todo esse valor foi entregue apenas para o seu irmão Andreas. Mas também em uma entrevista com outra emissora de televisão, a própria Suzane ela falou que ela mesma recusou todos os bens, que ela não se sentia digna de ter a herança dos pais. A última vez que a Suzane teve algum tipo de contato com o seu irmão foi em 2006, que foi quando aconteceu o julgamento dela. Desde então ele foi viver com os seus avós, ele ficou um tempo recluso, mas ele teve o melhor estudo. Os seus avós fizeram questão de dar a melhor educação possível para ele, inclusive ele passou na USP, onde ele é formado em farmácia e fez doutorado, e até chegou a dar algumas palestras em outros países e fazer alguns trabalhos internacionais. Em 2014 ele fez um pronunciamento falando sobre a irmã e falando também sobre a injustiça que ele descobriu que estavam falando mal dos seus pais, porque de acordo com algumas fontes de pesquisa, os seus pais eles tinham uma conta no exterior onde eles desviavam dinheiro, já que o pai dele trabalhava para uma estatal aqui em São Paulo, e ele fez esse pronunciamento em defesa dos seus pais. Também nunca mais teve contato com a sua irmã, porém há algum tempo atrás um jovem chegou todo negligenciado dentro de uma clínica psiquiátrica, todo sujo e com a mente totalmente abalada, e esse jovem foi identificado como Andreas von Richthofen, onde mesmo ele tendo toda essa vida, esse dinheiro, ele estava muito abalado psicologicamente, onde ele ficou internado nessa clínica. E até então não se sabe mais o que aconteceu com ele, ou onde ele está, o que ele está fazendo. Apenas que sim, ele fez a faculdade, ele ficou com toda a herança da família e nunca mais ele teve o contato com a sua irmã. O de pesquisa fala várias coisas em relação ao Andreas, mas a informação mais concreta que eu tenho e que eu encontrei foi essa. As outras informações não são de fontes confiáveis, então eu não achei pertinente trazer para o vídeo de hoje. A Suzane, ela continua presa aqui em São Paulo, ela deu algumas entrevistas, inclusive, às vezes, quando tem essas famosas saidinhas, ela sempre é pega saindo da prisão. Algumas fontes de pesquisa dizem que ela tá noiva, que ela tem um namorado e que ela tem uma família, que ela pediu o direito de voltar aos estudos, que ela pediu o direito de poder trabalhar, mas enfim, a mídia, o caso da Suzane é um caso que entrou muito na mídia, e eu não entendo muito de lei, de justiça, mas sabemos que a justiça no Brasil é complicado e que, na nossa opinião, né, na minha opinião, ela não teria direito a nada dessas coisas comparado ao crime que ela cometeu contra os pais. Mas o que todo mundo tem falado é dos filmes que reconstituem o crime, que é a menina que matou os pais e o menino que matou os pais, aonde em julgamento eles contam a versão deles da história, a versão do Daniel, que falava como a Suzane manipulava a mente dele, falando dos abusos que ela sofria dentro de casa, e que se ela matasse os pais dela, eles poderiam viver melhor e ela não iria mais passar por tantos abusos dentro da vida dela, assim como a parte dela dizendo que o namorado, ele colocava pressão dentro da cabeça dela, dizendo que se os pais dela morressem, eles poderiam viver melhores. Então são dois filmes com duas perspectivas diferentes, e vale lembrar que esses filmes, essas histórias, eles foram baseados no depoimento individual de cada um durante o julgamento. Então são coisas que eles realmente falaram. Então aí fica dois lados da história, duas controvérsias, para que o telespectador e para quem de fora assiste o filme e vê o caso, crie dentro da cabeça quem você acha que está certo ou não. Na minha opinião, independente de quem estar certo ou não, nada justifica o assassinato e nada justifica o crime que eles cometeram contra esse casal. O filme está disponível na Amazon Prime, tá todo mundo assistindo, é um filme que vale muito a pena, inclusive por ser brasileiro, a atuação dos atores estão incríveis e vale muito a pena você assistir o filme. Vou deixar o link da Amazon Prime aqui pra vocês, se vocês ainda não conhecem, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E foi esse o caso de hoje. Vale lembrar que é um caso brasileiro, todas as informações contidas nesse vídeo são de fontes de pesquisas do Google, e eu tentei pegar a maior fonte de pesquisa confiável possível. Tem muitas pessoas que falam muitas coisas, mas eu tentei trazer para vocês o máximo de informação real
possível que eu podia, mas ainda são informações que eu peguei da internet, então pode ser que alguma coisa não seja verdade, a gente não sabe. São somente informações que a gente tem nas fontes de pesquisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. E é isso, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!